Abby, e aí você tem que criar antipatia com a outra lá, sabe? Porque existe um interesse amoroso ali, né? Então... Mas a Mel também dá pra entender um pouco que ela é um personagem complexo, que acho que assim, ó, no fim das contas, o lugar que ela ocupa ali, ela sabe o lugar que ela ocupa ali, né? E que ela, na verdade, o Owen só está com ela porque realmente a Abby não desiste, né? De ser quem ela é, né? O Owen tá numa outra vibe, né, mano? Num outro momento, né? E eu acho que ele cansa em algum momento daquilo, e aí ele acaba... Eu até acho chato isso, porque eu acho que a Mel acaba sendo meio que usada nessa história, né? E acaba engravidando ali, né? Tanto é que naquele diálogo onde eles vão zarpar lá, ela deixa muito claro que não quer que a Abby vá junto, né? E faz todo sentido, porque ela sabe que se a Abby for junto, ele nunca vai ser totalmente dela, né? O cara não consegue se desligar, né? Não à toa que o Owen tem uma cena de sexo entre os dois ali, né? Onde os dois se pegam ali no momento onde estavam brigando, na verdade, e acabam se pegando, né? Parece que significa mais pra um do que pra outro também. Depois. Exato. Aquele triângulo amoroso não tá muito bem resolvido. Eu acho que a Abby só vai se dar conta disso depois que ela passa pela jornada dela de redenção, né? Tanto que num determinado momento, a Mel joga isso na cara da Abby, né? Diz que ela é uma escrota, que ela não é uma boa pessoa, né? Sim, Que também é algo que pra nós como jogadores a gente ainda tá tentando definir isso, né? E aí tu tem ali um personagem que faz parte daquele histórico e que sabe com quem tá se metendo, né? Só depois que bastante tempo que eu fui me tocar que era a Alice, né? Alice, né? O nome da doguinha ali, né? Aí ele acaba matando a doguinha, o Owen e a Mel. E fica transtornada quando percebe que a Mel tá grávida. Tá grávida, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar, que até então, é sempre bom lembrar, a Ellie não faz ideia do que e como aquelas pessoas, o que elas significam pra Abby. E ela não vai fazer até o final do jogo. Teve um momento que tu fica naquela divisão, assim, né? Que eu fiquei assim, caraca, moleque, não faz isso e tal. Mas eu entendi o seguinte, que eu tenho essa visão, porque acima de tudo ali do jogo, o jogo trata de você ter duas visões da história, né? Os dois lados de uma história, mas existe um terceiro lado que é o nosso enquanto jogador / espectador. Você tá vendo um lado da Abby, mas que a Ellie nunca viu e nunca vai ver e vice-versa, né? Sim. Você não, por mais que você concorde com isso, discorde daquilo, mas para elas o que tá fazendo sentido é só a visão delas, e a gente tem as duas visões, né, na parada, no caso, né. Pra Ellie, os companheiros da Abby são estatística, né. Ela matou ali um monte de cicatriz, ela matou infectado, ela matou lobo, e os companheiros da Abby são só mais isso. Ela não sabe o nome, ela não se importa com o nome, sabe? Ela nem tem como sentir esse peso, né? Mas é algo que é muito marcante, por exemplo, no momento em que a Abby, que você tem novamente o confronto com as duas, e a Abby diz, você matou todos os meus amigos. Isso, e aí aí faz sentido, né? Porque tu só vai ter esse flashback e entender realmente quem é a Abby quando volta de novo, vai jogar com ela. E aí o primeiro flashback que tem, inclusive, é o flashback dela criança, encontrando o pai, a história lá com a zebra e tal, e aí tu vai ligando os pontos e tu tá lá no hospital. Esse momento, cara, aí são duas coisas pra mim que eu acho que é incrível. Vamos um pouquinho pro lado da Abby agora na história. O primeiro é, digamos, eu tive um pouquinho de resistência quando o jogo me apresenta a Abby, me bota no controle da Abby ali no flashback, depois no dia 1, né? Total, eu também, e acho que de geral, assim, né, pelo que agora que a gente, né, jogou, eu fui dar uma olhada na internet, todo mundo puto. É outra coisa que os jogadores ficaram putos. Caraca, eu não quero jogar com ela, né? Mas eu não diria por causa disso, não é que eu não quisesse jogar com ela, eu estava aberto à experiência. Mas o que me incomodou é, o jogo, ele força demais a tua empatia com a Abby logo no início, tá? Porque é o flashback com o pai, o resgate ao animalzinho, ao bebê zebra, né? Cara, como que tu não vai achar aquilo bonito? Como que tu não vai simpatizar com o bebezinho zebra, sabe? É impossível isso, tu tem que estar morto por dentro, sabe? E aí depois te dá contexto, você acaba sabendo quem ele é e vai montando o quebra-cabeça, né? Tu colocar essa relação ali é igual você matar o cachorrinho do John Wick, sabe? No sentido inverso, sabe? Tipo, essa menina,
é veterinária, é médica, ela se importa com animaizinhos, você precisa gostar dela. E aqui agora, depois quando volta pro tempo presente ali, né? E aqui agora eu vou te apresentar um a um todas as pessoas que morreram ali logo atrás que você matou com a Ellie. Que você matou. Então... Esse primeiro contato, ele é muito, muito rápido, sabe? Ele é muito pesado e ele acaba tendo no jogador, no espectador, o efeito contrário, sabe? Que é a repulsa pela Abby, né? Quando eu tive o primeiro contato, uma foi a estranheza, né? Comigo, em termos de gameplay, aconteceu o seguinte. Ok, beleza. Vai me mostrar alguma coisa aqui além, né? Beleza. Só que a partir do momento que eu olhei e disse, cara, tem uma árvore de habilidades aqui, então quer dizer que isso aqui não vai ser curto, vai ser um negócio longo. Outras armas, outras habilidades, como assim? As coisas vão conversar uma com as outras, se você aprende uma habilidade aqui, funciona para as duas e tal. Demorou um tempo pra essa ficha cair, sabe? A primeira reação, como tu falou, quando eles mostraram ali, eu achei que ia ser muito rápido, né? E aí isso vamos mostrar uma motivaçãozinha aqui. Motivaçãozinha não, né? Uma baita motivação, mas eu achei que ia ser algo mais superficial. E aí isso me incomodou, realmente, como tu falou, sabe? Vai ter uma forçação de barra pra mostrar a motivação, mas aí depois você percebe que não, porque daí, além dos flashbacks com ela, jogando com ela, e você vai entendendo um pouco melhor de quão complexa ela é também, né? E como aquilo impactou na vida dela. Depois tem a relação com o Owen, principalmente, que seria o personagem mais próximo dela ali, né? Foi namorado, amigo, esteve junto com ela desde antes do pai dela morrer e depois desses anos todos. Então quer dizer, aquela morte causada pela Ellie, tem um impacto gigantesco pra menina, assim, sabe? Isso tem um peso muito grande, né? Abs! Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A Marta é segura. Pai. Abs, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria qualquer dia. Vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Uma coisa que eu gostei muito, assim, dessa parte é que eu achei que ia ficar meio esquisito aquela coisa de tu passar os mesmos dias, né? E, cara, tem uma história muito rica acontecendo ali também. Eu acho que a gente tem uma péssima experiência de... Péssima não, mas em boas partes dos casos, quando um filme, quando um jogo tenta fazer dois lados da história, geralmente fica meio piegas, né? Por exemplo, agora recentemente nos videogames o Resident Evil 2 tenta fazer isso, né? Que já tinha historicamente feito lá atrás, mas aí a recepção não foi tão boa, porque na verdade não é bem os dois lados da mesma história, é a mesma história com algumas diferençazinhas, sabe? Na verdade, assim, ó, quando muda pra Abby, aparece dia 1, Seattle, dia 1, ali na minha cabeça eu criei a expectativa de que eu quero 3 dias com ela e eu quero uma história tão rica quanto a da Ellie, sabe? Eu fui atendido a isso, muito bom, mas naquele momento, se não tivesse sido dessa maneira, teria prejudicado muito o jogo, sabe? E eu acho que eles acertaram a mão nesse ponto, porque assim, ó, o desafio era surreal, porque não tem como competir com uma personagem que tu jogou um outro jogo inteiro com ela, e aí agora num jogo que ela tá, e que teoricamente ela é o personagem principal, você vai mostrar o outro lado da história. Isso, pra mim, eu acho que era desafiador, assim. Eu acho que eles fizeram muito bem, eu realmente gostei muito do resultado final, mas isso me incomodou, assim, até um certo ponto, assim, beleza, vocês podem mostrar o que vocês quiserem aqui, mas ainda assim a minha personagem que eu joguei lá, tá lá, né, cara? A primeira parte que chamou muito a minha atenção ali, cara, que legal aquele negócio do estádio, né, de como eles se mobilizaram. Cara, eu fiquei de cara quando eu percebi, eu demorei pra perceber que era um estádio de futebol, assim, né? E eu achei o máximo aquilo, né? Que daí eles moram naqueles camarotes, aquelas tribunas, assim, né? O apartamento. Mais do que isso, eu acho que o contraste foi muito grande, porque eu tinha ficado impressionado com o Jackson. Exato. O quanto eu tava impressionado com como a sociedade evoluiu, Jackson se reorganizou, aquilo que tinha começado lá na represa com o Tommy e a Maria no primeiro jogo, hoje é uma sociedade, sabe? Mal sabia, né?
Cara, é impressionante aquilo ali, realmente, puta, a organização, a maneira como as coisas são organizadas, a escola, refeitório, né? Muito legal. E aí eu acho que o grande foco depois da Abby acaba sendo a jornada dela com o Lev e a Yara, né? Acabam se encontrando ali no meio do fogo cruzado. Eu diria que esse momento que eles se encontram, o primeiro encontro dela, primeiro com a Yara, né? Talvez seja um dos meus momentos favoritos do jogo, assim, sabe? Digamos assim, que eu fiquei... Não vamos dizer ali a parte das músicas, sabe? Aquelas partes que são sentimentais. Mas esse momento em que você tá na chuva, no escuro, vão ali enforcar a Abby, né? Tenso demais aquilo ali, cara. Sim, aquele gore com filme de terror, aquele horror ali que se cria, a chuva, as capas dos serafitas, o fogo, e logo no que acontece na sequência, que, cara, que sequência é aquela da fuga na chuva com os espreitadores em volta, sabe? E ali eu morri um monte de vezes, cara. Sim. Cara, eu morri várias vezes pra passar aquele pedaço ali. Muito brutal a maneira como eles machucam ali o braço da Yara, né? Com martelada, assim, cara, que coisa maluca aquilo. Corte as asas dela, ela fala. Exato, assim, cara, maluco, insano realmente ali. E aí eu acho que o jogo traz uma outra discussão muito interessante também, que o primeiro contato que a gente tem com os Serafitas é medo, né? Porque quando encontra a primeira vez eles com a Ellie, cara, fica apavoradaço, assim, sabe? Subios, né? É um clima muito esquisito, é diferente, a trilha sonora, o contexto é colocado de uma maneira muito, muito diferente, assim, sabe? E eles são muito inteligentes, né? Isso, muito mais que os muito, outros, né? Porque eu acho que eles têm essa característica que faz parte do gameplay do jogo, e enquanto inimigos, de usar o ambiente a seu favor, né? Então eles usam a natureza, eles sabem usar muito bem a natureza, os arbustos, as árvores, né? A gente vai saber disso mais tarde ali, quando a gente vê como que eles vivem mesmo, né? Então eles vivem em perfeita harmonia com a natureza. Mas existe muito essa coisa do preconceito contra o fanatismo religioso, né? E a Abby, à medida que vai caminhando junto com eles, vai sendo sempre chamada a atenção pelo Lev, né? Não é cicatrizes, é serafitas. Vai entendendo que nem todo mundo é ruim, tão ruim, e é o inimigo 100% a todo tempo, né? E nem todos que estão lá, né, são inimigo a todo tempo. Uma prova disso é que em algum ponto o Lev contesta, mas eles... Eu não lembro como é que é o texto bem certinho. Mas é o seu grupo, são as suas pessoas. Não, você é a minha gente agora, né? A gente é um só. É um entendimento de que, no fim das contas, todo mundo é ser humano, né, cara? Todo mundo é igual. Aí é uma coisa que a Naughty Dog, tipo, tem muito conceito por trás do cicatriz e serafita, sabe? Imagino que se debruçaram durante essa criação durante um bom tempo. Primeiro que tudo nasce da narrativa do jogo, né? A religião é criada a partir das ações vilanescas, digamos assim, dos próprios lobos, né? A Abby, no momento, tu tá lendo umas cartinhas ali num monumento à Salvadora, né? Ela fala que o Isaac criou um mártir, né? Aqueles eventos, aquela religião, ela se funda a partir dos eventos desse confronto em Seattle ali, né? Sim. E aí tem algumas coisas que vêm, né? Porque aí eles têm essa frase, né? Nos tornamos imperfeitos aos olhos dela, né? Porque é um negócio que, pô, se tu olhar, eles cortam um sorriso no rosto, né, cara? A imperfeição disfarçada de sorriso, sabe? Você coloca ali essas pessoas tristes vivendo um mundo que elas não têm regras, essas crianças que nasceram conhecendo só aquela realidade ali, sabe? E marcam o próprio rosto com aquilo, sabe? O próprio Lev, pela situação dele, né? Até um certo ponto, aí tem o outro lado da história, né? Até um certo ponto, aquela religião e tudo mais faz bem pra ele continua acreditando nas filosofias, né, daquela mulher, mas chegou um ponto que aquilo ali, as filosofias também implicam com o que ele é e como que ele se entende, né, como pessoa no mundo, né? E essa é a grande discussão. Acima de tudo, né, dentro da WF tinham coisas boas e coisas ruins, e dentro ali dos Serafitas tem coisas boas e ruins, e lá em Jackson a mesma coisa, né? Mas olha só, ainda falando em conceito ali, o quão eu achei rico esse negócio do Serafita, porque eles transformam a Mártir ali, a Salvadora, num novo Messias, digamos assim, né? Uhum. E eles se auto-intitulam Serafitas. Vem de Serafim, que é um anjo, digamos, a hierarquia mais alta
no escalão angelical, que é ser assexuado. Anjos não têm sexo, não tem ele ou ela, né? Aham. Mesmo assim, existe o julgamento quanto à sexualidade do Levi, sabe? Sim. Do gênero do Levi, sabe? Então tem isso. Para